Olá, meus lobinhos e minhas lobinhas, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Senpai Responde. E hoje, quebrando já esse hiato bem longo de 3 anos sem fazer esse quadro, eu separei algumas perguntas aqui que foram feitas por vocês na comunidade do canal. Na verdade, foram bem poucas as pessoas que fizeram perguntas, mas eu também queria colocar nesse vídeo aqui uma coisa muito especial que só vai acontecer lá no final dele, tá? Então, a primeira pergunta que eu separei aqui foi da Nádia. Ela pergunta há quanto tempo eu tenho esse canal e o que me motivou a ter ele. Olha, até onde eu sei, esse canal aqui, ele tem 5 anos de idade, porque eu criei ele lá em 2019. Porém, ele não se chamava mais Senpai SMR. Ele tinha um outro nome, um nome até bem aleatório, bem tipo assim, qualquer coisa, sabe? Porque eu ainda não tinha decidido o que eu ia fazer nesse canal, se eu ia me dedicar nele e tal. Então eu tinha colocado um nome qualquer coisa. Só que aí um tempo depois eu percebi que aquele nome não estava muito legal, queria fazer alguma coisa diferente. Eu queria deixar um nome bem legal que fosse chamativo. Então o que eu fiz? Como os inscritos da época costumavam me chamar muito de Senpai, então eu comecei a pensar em nomes que envolvessem esse termo do Senpai. Eu peguei vários nomes, peguei várias referências de filmes, séries, animes, só que nada ficava legal. Até que eu optei pelo nome mais simples, que era pegar o termo meu senpai, né, como muitos e muitas dizem, e traduzir para o inglês, que aí ficou mais senpai. E eu só precisei adicionar o SMR no final, que era para dar, né, aquele toque legalzinho que faltava pro nome. Então por isso que o nome no começo do canal era diferente. E inclusive tem até comentários antigos que eu leio que tem ainda a marcação do nome antigo. E esse foi um dos motivos pelo qual eu criei esse canal aqui. Ele tem os seus 5 anos de idade. E o que me motivou a criar ele é que eu estava passando por uma fase de bloqueio criativo gigantesca. Eu não sabia mais o que eu queria criar para o YouTube. Eu sabia que eu queria criar alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Eu tinha ideias, mas ainda assim eu não sabia como transformar aquelas ideias em realidade. Então, em uma determinada noite em que eu estava passando por um problema de insônia, eu encontrei um canal que fazia vídeos de anime. E os vídeos que ele fazia eram um pouco mais adultos, sabe? Com aqueles temas mais picantes. E eu percebi, cara, tá aí uma coisa que eu posso tentar fazer. E como eu já tinha desde criança aquele costume de fazer vozes para personagens e tal, tanto espontaneamente, tanto quanto lembrando de personagens que eu já tinha visto em séries, animes, desenhos, filmes, então eu decidi desenvolver esse meu lado de interpretação. E daí foi nascendo o Mais Senpai SMR. Além disso, eu também acompanhei muitos dos vídeos desse cara que hoje, infelizmente, ele não tá mais no YouTube. O YouTube praticamente dizimou o canal dele, dizimou os vídeos dele porque era muito pesado. Era uma época em que o YouTube ainda não tinha deixado as regras mais, digamos assim, pesadas. Então ele podia fazer, embora ele levasse restrições de idade e tal, os vídeos ainda ficavam no ar. Mas aí depois, quando ele tentou fazer de novo, ele criou um outro canal, mas não deu certo. O YouTube mandou por água abaixo o canal dele. Foi uma pena, porque eu gostava do conteúdo dele, era muito legal. Alguns eu achava bem engraçado, mas era muito legal mesmo. Gostava do conteúdo dele e eu tive a oportunidade de conhecer ele, de conversar com ele, de falar que ele era minha inspiração e foi muito legal. Se eu não me engano, o nome dele era Chris, eu só não me lembro qual era o nome completo, era Chris alguma coisa, mas o nome do canal dele era Animes MR Brasil. Tanto que se for procurar aí no YouTube, não vai achar um trecho e outro ali que o pessoal upou, mas não vai achar mais o canal dele, infelizmente.
as próximas perguntas dessa vez, porque teve uma pessoa que fez muitas perguntas, vem do Killua Hunter. E aí ele pergunta qual foi a minha inspiração pro canal, que eu já acabei de responder, que era o Animes MR Brasil, que infelizmente hoje já não existe mais no YouTube. A segunda pergunta que ele faz é da pior situação que eu já passei. Cara, acho que a primeira que vem à mente foi quando eu tava num aniversário de 18 anos, eu acho, de uma conhecida minha, e em um determinado momento chega aquela parte em que a aniversariante dança, né, com o pai ou com a mãe, e aí depois várias pessoas vão dançando com ela. Eu meio que fui obrigado a dançar, sabe? Eu tava lá curtindo a festa, tal, comendo, bebendo. Eu não tava bebendo nada alcoólico não, tá? Era refrigerante e nada além disso. E aí chegou o momento da valsa. Eu fui lá, só tava vendo mesmo. Aí até que a menina chegou em mim. Eu mal dancei com ela 1 minuto e aí já pediram pra trocar. Sendo que os outros, que eram mais conhecidos dela, dançaram muito mais tempo e demoraram mais pra trocar. Aí foi foda, mano. Eu durei 1 minuto na dança e aí já me tiraram e quiseram me trocar. Essa foi realmente uma das piores situações que eu já passei. Um detalhe interessante é que essa menina depois, ela foi falar que ela foi falar pra minha avó que se eu fosse mais magro ela namoraria comigo. Mano, na época isso me afetou muito. Mas hoje, olhando pra trás, eu penso só em... Mano, que se foda. Se não quer estar comigo por causa de físico, com certeza não vai querer estar comigo se esse físico mudar. Então, é melhor deixar pra lá, manda pro inferno, manda pra não sei aonde e vida que segue. A terceira pergunta que o Killua faz qual o melhor filme que eu já vi? Cara, sem sombra de dúvidas é o primeiro Rei Leão em animação. A quarta pergunta é que ele quer saber a minha idade. Bom, atualmente eu tenho 25, mas dependendo de quando esse vídeo sair, talvez eu seja mais velho, essa idade aqui já fique ultrapassada. A quinta pergunta do Killua é uma que ele quer que eu responda para causar polêmica. Mas assim, cara, existem muitos canais que eu não gosto e para eu não citar nomes, porque sinceramente eu tô querendo evitar ao máximo treta com pessoas, uma youtuber, eu não vou nem dizer o nome dela porque eu não gosto nem de me lembrar que eu conversei, que eu conhecia ela, que durante um bom tempo da minha vida, eu e ela tivemos uma amizade, mas depois eu comecei a perceber que essa amizade era muito baseada em eu calar a minha boca para tudo que ela falasse e que eu era obrigado a aceitar tudo que ela falava como se fosse um conselho, por mais que o que ela falava fosse um cala a boca, para de chorar. Ou seja, a pessoa me tratava como, por exemplo, uma professora do meu ensino fundamental me tratava. Ela não suportava ver ninguém chorar, que ela já ficava atacada, ela queria resolver, ela mandava calar a boca porque ela não queria ouvir ninguém chorando. E essa professora, uma vez, quis me denunciar por importunação sexual, porque uma menina passou perto de mim, virada de costas, e a bunda dela encostou no meu braço. Aí a menina saiu dizendo para todo mundo que eu tinha abusado dela. E essa professora, que era uma feminista, filha de uma égua, foi lá com a diretora dizer para a diretora me suspender porque eu tinha abusado da menina. Aí quando ela viu que as testemunhas em volta viram que eu não tinha feito nada, aí ela ficou pianinha. E nessa época, era uma época em que eu estava fazendo aquelas clássicas peças de teatro do colégio. E eu fazia um personagem em uma dessas peças que essa professora estava, realizando. Aí, ela teve ainda a cara de pau de querer que eu continuasse ensaiando a peça dela naquele dia, depois de ela ter espalhado para todo mundo que eu tinha abusado de uma menina que eu sequer encostei. E essa pessoa desse canal que eu tô falando, ela me tratava da exata mesma forma. Um problema, ela não percebia
Até que eu criei coragem e falei: eu não preciso de você pra me sentir um bosta. Quando eu falei isso, foi que ela caiu na real. E aí sim eu dei um ultimato: vai embora, não volta. Eu não quero mais ser seu amigo, não quero mais você perto de mim. Cara, só de saber que eu ajudei ela a ter o canal dela e fazer com que ela tivesse a voz para mandar os inscritos dela tomar naquele lugar, pra mim foi um baque naquela época. Respondendo essa pergunta, tem esse canal, tem vários outros que eu nem vou me dar o trabalho de citar aqui, mas esse canal dessa pessoa a qual eu passei madrugadas conversando, conversando sobre qualquer assunto, até de coisas nada a ver com o canal, coisas nossas mesmo, cara, foi sinceramente uma das piores coisas que já aconteceu comigo, e foi ainda pior por eu ter ajudado ela a criar o canal dela. Hoje ela nem entra em contato comigo, eu acho que o canal dela até acabou. Pelo fato também dela ser uma feminista chata do caralho, que o canal dela também acabou. Porque primeiro, ela começou fazendo aqueles vídeos mais 18. Depois que ela quis mudar, ela quis tratar todo mundo que pedia para ela continuar fazendo esses conteúdos mais 18 com extrema agressividade. É como se ela fosse uma ditadora e todo mundo tem que fazer aquilo que ela quer. Então, essa daí foi uma das piores. Essa pessoa tem um dos canais que eu não gosto. E eu vou deixar só por isso mesmo nesse assunto. Agora, a sexta pergunta que o Killua faz é a respeito do humor. Bom, eu acredito que ele queira saber o que eu acho do humor. Olha, o humor é uma das coisas mais importantes, principalmente na minha vida. Vocês percebem, por exemplo, nas minhas lives, que eu gosto muito de fazer piada, eu gosto muito de rir, eu gosto muito de ver coisas engraçadas. Apesar de eu ser uma pessoa bem séria no cotidiano, na vida real, fora do YouTube, ainda assim, cara, se você contar uma piada, por mais ruim que ela for, eu vou dar risada, justamente porque o humor é uma parte essencial na minha vida. Por mais que muitas das vezes eu passe a maior parte do meu tempo sério com alguma coisa, ainda assim, ter alguma coisa que me faz rir é muito, mas muito satisfatório. A sétima pergunta do Killua é a respeito do hate. Se eu já sofri algum hate de alguma pessoa que chegou no canal, não viu nenhum vídeo e já saiu falando merda de mim. Cara, isso foi uma coisa que desde o começo aconteceu. Pessoas falando que meu conteúdo era P pra cego, não vou nem dizer a palavra. Pessoas dizendo que eu era uma criança que estava se passando por adulto. Pessoas que diziam que a minha voz era uma merda. Pessoas que queriam mandar no canal dizendo: pare de fazer vídeo, exclui o canal. E mano, isso tem desde o começo, não só nesse canal aqui, mas nos meus outros canais sempre tiveram pessoas que faziam e fazem esses tipos de comentários. E agora eu sinceramente nem me preocupo mais, porque o comentário aparece na notificação ou no e-mail, mas quando eu vou ver no canal ele não tá mais lá, justamente porque eu coloquei filtros de palavras que as pessoas não podem usar na hora de me xingar. Então a pessoa meio que fica falando com as paredes, eu nem sequer sei da existência dela. Claro que de vez em quando aparece um que consegue burlar, mas cara, nada me dá mais prazer de que ir lá no comentário da pessoa, remover, ocultar o usuário do meu canal e bloquear ele. Nada me dá mais prazer do que fazer isso com um hater. E a última pergunta do Killua é se eu já quis desistir. Bom, quem já conhece o canal há bastante tempo sabe que eu já desisti muitas vezes desse canal aqui pelos mais diversos motivos. E cara, praticamente todos os dias aparece um motivo para eu desistir desse canal. Não só de pessoas que comentam, pessoas que vêm aqui falar besteira, tanto de outras pessoas que ficam falando mal de mim, mas pelo próprio YouTube também. De vez em quando o YouTube dá umas caneladas aí que me faz repensar em muito se eu ainda devo continuar. E por muitas vezes eu desisti. Eu quis deixar o canal de vez, eu até pensei em apagar o canal, para vocês terem uma ideia. Mas cara, sempre houveram coisas
e mais coisas, até mesmo pessoas que me fizeram não desistir. Respondendo de uma maneira mais direta, sim, mas sempre que eu me vejo sem fazer isso, eu penso, cara, eu tenho que voltar a fazer. Por mais que o YouTube esteja me ferrando, eu tenho que continuar a fazer, justamente para cumprir o meu objetivo de ajudar as pessoas com qualquer que seja os problemas dela. As próximas perguntas, na verdade, são comentários, não são nem perguntas, que é da Otaka Alice. Ela diz que está passando por um momento difícil porque a mãe dela está no hospital e o avô dela está entubado no hospital também. Porém, esse comentário que ela fez foi de 1 mês atrás. E depois ela comentou em um outro vídeo dizendo que estava tudo bem e tal, que tudo isso já tinha passado, que os meus vídeos ajudaram ela a passar por esse momento, mas mais recentemente ela postou um outro comentário dizendo que a vida dela piorou de novo porque o amigo saiu da escola e o irmão dela vai se mudar para Recife, ela não vai ver ele durante um bom tempo. Olha, Alice, eu sei, é realmente muito difícil. E acredite se quiser, eu também tô passando por um momento assim. Perdi uma criaturazinha que estava comigo desde antes da pandemia e que eu hoje sinto muita falta. Mas o que eu posso te dizer é: seja forte, seja firme. Se você for de alguma religião, reze. Mas se você não for, faça aquilo que for para você se ocupar, para que você não fique com isso o tempo todo na sua cabeça. Eu sei, vai parecer difícil, você vai pensar nisso em algum momento, mas ainda assim tenta fazer coisas que ocupem a tua mente para que você não fique com isso o tempo todo na cabeça. As próximas perguntas vêm do Section Dutch Atlas e ele diz que tem uma listinha de perguntas assim como o Kilua. E a primeira pergunta que ele faz é da minha comida favorita. Eu gosto de macarronada. E a segunda pergunta dele é sobre o jogo que marcou a minha vida. Cara, sinceramente, foi Top Gear. Esse jogo é fenomenal, é um dos melhores jogos da minha vida e tá marcado no meu coração como o jogo que realmente marcou a minha vida. A terceira pergunta dele é quantos anos eu tenho, já respondi, 25. Anime que eu menos gosto, eu creio que eu possa falar que seja... É meio difícil de responder, porque... sinceramente, até hoje tenho visto bem poucos animes, então nem posso dizer muito a respeito daqueles que eu não gosto. Mas eu acho que por uma questão assim meio que pessoal, por eu ter meio que medo do tema que o anime aborda, que é o Berserk. É um anime que é interessante, tem uma história legal e que tem uma comunidade de fãs até muito chata com relação ao anime ou aos filmes, mas que ainda assim tem uma história legal, que eu só não li o mangá e nem muito menos assisti o anime porque eu tenho muito medo de terror. Então, digamos que assim, um anime que eu menos gosto, mas que eu sei a importância dele pro mundo dos animes e pro mundo dos mangás também. Agora, a quinta pergunta que ele faz é a respeito do anime que eu mais gosto. Dragon Ball Z, sem sombra de dúvidas. A sexta pergunta dele é sobre as minhas inspirações, já falei. A sétima pergunta, ele quer saber se eu curto stand-up. Curto sim, acompanho alguns comediantes, vejo um ou outro aqui e ali, mas não é exatamente todo dia. Eu curto muito, na verdade, o Paulinho Gogó, mas depois que ele saiu da Praça é Nossa, eu meio que não acompanhei mais ele por aí. Mas eu vejo um ou outro vídeo ali do Matheus Ceará, é muito legal. Também já assisti Rafinha Bastos, Quatro Amigos, Thiago Ventura, Di Lopes, Danilo Gentili eu acompanho também. Embora eu acho que o programa dele seja só um pretexto que ele arruma pra zoar pessoas, mas ainda assim eu vejo uns vídeos dele que são muito legais, eu dou muita risada com os vídeos dele e principalmente com os shows dele. A oitava pergunta que ele faz é se eu já peguei alguma fã. Bom, por mais que isso seja uma questão bem pessoal, eu posso dizer que sim, mas não foi só uma, foi 16. Já me relacionei com 16 fãs, então cara, ai meu Deus do céu, eu queimei meu filme legal agora. A nona pergunta, onde ele diz que é a última, né? Essa eu já trabalhei fora do YouTube. Não só já trabalhei, como eu trabalho ainda.
Eu faço alguns trabalhos ali para pessoas que precisam de coisas relacionadas à edição, Photoshop, mixagem, essas coisas. Eu tenho até então alguns clientes que me pagam bem, mas eu também faço outros trabalhos para outras pessoas que não tem nada a ver com o canal, com edição, Photoshop, nem nada de tudo isso. Mas eu já trabalhei e trabalho fora do YouTube também. E bom, eu acredito que as perguntas já tenham terminado. Eu agradeço a todos que fizeram as perguntas e eu também agradeço a todos os comentários positivos que vocês me mandaram na postagem que eu fiz quando eu anunciei que a minha gatinha tinha falecido. E, mano, foi uma coisa muito, mas muito dura pra mim. É uma coisa bem recente ainda. Eu ainda tô sentindo um pouquinho da dor da perda dela. Mas só de ver essas mensagens que vocês me mandaram já me conforta e me faz ter esperança de que um dia eu vou me encontrar com ela de novo e que eu tenho que ter orgulho por ter dado uma boa vida para ela, porque acreditem se quiser, gente, aquilo que eu coloquei na postagem foi verdade, porque a minha gatinha ela foi abandonada antes de desmamar na porta da minha casa. E eu não consegui ver aquele animal ali sozinho abandonado depois que uma sem vergonha simplesmente jogou ela com toda a força na parede da minha casa. E eu não podia simplesmente deixar ela ali passando fome, passando sede, sem fazer nada. Então, no dia em que ela apareceu na porta da minha casa, ela estava espumando, ela estava muito desidratada, ela estava muito mal. Eu coloquei ela para dentro da minha casa, cuidei dela, dei uma boa vida para ela, fiz com que ela tivesse uma ótima vida para um gato. Mesmo que isso tenha acontecido com ela, eu agradeço e muito por ela ter aparecido na minha vida. Porque se não fosse por ela, eu com certeza não estaria aqui hoje. Então, é realmente uma coisa muito, mas muito dura para se suportar, mas ainda assim eu espero que onde ela estiver, que ela não esteja mais sentindo dor, que ela esteja bem, que ela esteja correndo nas nuvens, que ela esteja perseguindo os anjos e que ela esteja bem. E agradeço a cada um de vocês que mandou essas mensagens para mim, tanto aqui no canal como também lá no Instagram. Eu agradeço muito vocês e é isso, gente. Eu não queria ter chorado, mas eu acabei chorando. E eu agradeço a todos vocês por terem mandado essas mensagens nesse momento tão duro para mim. E eu queria dizer para vocês que eu pretendo fazer mais vídeos desse quadro, né? Infelizmente, como a maior parte dos inscritos não é tão ativo no canal, então talvez demore um pouco mais para fazer esse quadro. E também eu queria anunciar que esse vídeo aqui marca os 200 vídeos postados aqui no canal. Pois é, são 200 produções, dentre SMRs, dentre lives, dentre vídeos curtos e até vídeos de outros tipos. Então é uma marca muito importante. Ela já tinha sido batida antes, mas como eu fui limando alguns vídeos aqui no canal, porque eles estavam muito mal feitos, e outros eu fui até refazendo, então agora realmente nós conseguimos bater as 200 produções aqui no canal. É um número bem alto para a quantidade de inscritos que o canal tem, e eu vou continuar postando. Entretanto, vai ser uma surpresa. Então, fiquem espertos que em algum momento aí pode sair uma surpresa no canal, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço a todos vocês que me mandaram suas perguntas, todos vocês que assistem o canal, todos vocês que assistiam e voltaram agora, todos vocês que continuam comentando, compartilhando, acompanhando os vídeos, porque eu só existo aqui no YouTube graças a vocês. Então, por hoje eu me despeço.
Fique com Deus, até a próxima e tchau! Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.